Olá! Uma das características do século XXI é o abandono de grandes questões ou de grandes princípios universais que têm alimentado a humanidade desde o século XVII, desde o declínio da sociedade feudal. Um desses princípios, por exemplo, é o que envolve os direitos humanos. Pode-se afirmar que os direitos humanos não resolvem os problemas ligados à sociedade de classes ou às relações de exploração. Mas não se pode desconsiderar que os direitos humanos integram o leque daquilo que há de progressista no interior da humanidade. Lembremos, por exemplo, o resgate que Georg Lukács faz sobre a importância dos direitos humanos quando problematiza a ascensão do nazismo na Alemanha. Contrapõe Lukács a leitura nazista à leitura liberal, mostrando que a leitura nazista é anti-humanista, enquanto que a defesa dos direitos humanos é humanista. Para tratar desta discussão, vamos resgatar hoje um pequeno texto de Evaldo Vieira, que está em seu livro Os Direitos e a Política Social. Vamos tratar aqui do capítulo 4, que se intitula Estado de Direito e Sociedade Democrática. O autor não está colocando nenhuma projeção de como seria a sociedade comunista ou de como seria a igualdade em uma sociedade para além da sociedade capitalista. O que ele está colocando é como esta discussão está posta no terreno liberal, no terreno da sociedade burguesa. Neste sentido, ele abre a discussão com a seguinte passagem: um Estado de direito se sustenta em princípios válidos em qualquer país onde a liberdade prevalece sobre a autoridade. Tais princípios são poucos e fundamentais. São eles o império da lei, a divisão de poderes, a legalidade da administração e a garantia dos direitos e liberdades fundamentais, sejam eles direitos e liberdades individuais, sejam eles direitos e liberdades coletivos. Estes princípios, no entanto, deixam antever erroneamente que a dignidade humana está sendo respeitada. Ou seja, não é porque estes princípios estejam dentro de uma determinada carta constitucional que efetivamente o poder de Estado está respeitando estes princípios. Pode constar dentro de um texto constitucional apenas de uma maneira formal. Evaldo observa que falar do domínio da lei exige, de início, a pergunta. E qual pergunta é esta? O que é a lei? Responde ele: o Estado de Direito impõe a condição de que a lei se origine de um órgão popular representativo, que expresse a vontade geral, que a lei comum se relacione e se subordine a uma Constituição. Daí que é impossível a um único indivíduo criar a lei. Ou, como diz o autor, uma vontade individual não cria a lei. Esta lei precisa ser gerada por uma assembleia de representação popular livremente eleita,
composta de todos os setores significativos da sociedade. A participação de poucos setores sociais significa que existe apenas uma representação formal e parcial. E esta representação formal e parcial tende a alimentar crises que ele classifica como crises institucionais, que vão ser decorrentes da pressão de importantes interesses defendidos por aqueles que estão marginalizados do processo. Daí que um Estado de direito precisa ser um Estado representativo da totalidade dos seus segmentos. É claro que estas totalidades no interior de uma sociedade de classe jamais serão representadas em condições de igualdade. No entanto, a discussão liberal, ela está trabalhando com a ideia da igualdade jurídica dos indivíduos. Prossegue o autor, observando que um Estado de direito também pressupõe a separação de poderes, portanto, a distribuição de funções e competências. A criação de leis, por exemplo, cabe ao poder legislativo, e sua aplicação pertence às atividades do poder executivo e do poder judiciário. Parlamentos, assembleias nacionais ou congressos são câmaras para onde convergem os conflitos decorrentes de interesses contraditórios da sociedade. E lembremos que estes interesses contraditórios da sociedade são interesses de classe. Ainda que não apareça no texto a questão das classes, é sempre necessário ter a clareza e ter em mente que os interesses antagônicos no interior da sociedade na qual nós vivemos não são interesses de grupos de interesses, não são divergências apenas entre grupos de interesses, e sim são divergências que envolvem as contradições de classe da sociedade. Prossegue o autor observando que a supressão ou a anulação de tais assembleias nacionais não conduz ao desaparecimento dos conflitos. Pode-se fechar o parlamento. Isso não quer dizer que no interior da sociedade os conflitos deixaram de existir. Eles apenas terão fechados um canal institucional para a sua manifestação. Eles reaparecerão em outros segmentos do Estado e mesmo da sociedade em geral. A alegação de que o mundo moderno necessita da supremacia do poder executivo é uma alegação de cunho autoritário e foge aos limites do Estado de direito. Portanto, quando um governante diz que, por exemplo, ele tem a BIC na mão, isto significa que o Estado de direito já está sendo profundamente comprometido pelo poder governamental. Evaldo observa que parlamentos realizam importante papel na educação política dos governantes e governados e, sobretudo, permitem o direito de inquérito, entendido especialmente como um direito da minoria, a fim de dar publicidade contra uma maioria abusiva de parlamentares. Lembremos, por exemplo, que a comissão da Covid, a CPI da Covid, ela foi aberta por direito de minoria. Foi a minoria que reivindicou a instauração daquela CPI. E como existe este direito de minoria no interior do parlamento, ele teve que ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal.
Prossegue o autor observando que existem limitações e fiscalizações de caráter político a este poder. A crítica, e quais são estas limitações ao poder excessivo que um determinado governante pretenda ter, ou ao poder excessivo que o judiciário ou o parlamento procuram ter ou buscam ter. Detalha ele: são elementos limitadores a estes poderes a crítica da opinião pública, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o pluralismo de partidos políticos, o respeito pela oposição política institucionalizada e, acima de tudo, eleições periódicas e livres. O Estado de Direito, neste sentido, prossegue o autor, impõe a independência do poder judiciário, evitando-se que ele se sujeite a interesses antipopulares ou da chamada aristocracia togada. Para haver Estado de Direito, a administração precisa funcionar conforme a lei e sob o controle judicial. São reflexões importantíssimas, sobretudo quando se olha para o Brasil recente, onde a todo momento se colocou em questionamento a necessidade de existência do Supremo Tribunal Federal, ou onde até mesmo surgiu uma determinada minuta do golpe que praticamente, ou que efetivamente, suprimia o Supremo Tribunal Eleitoral. Portanto, que suprimia uma corte importante no interior do Estado de Direito. Prosseguindo, observa o autor: a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais é o ponto central de qualquer Estado de Direito. Figuram frequentemente nas constituições dos Estados, em textos internacionais, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem, elaborada pela Organização das Nações Unidas no ano de 1948, ou a Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem, datada de 1950 a 1952. Observa ainda o autor que o Estado de Direito não se realiza, no entanto, apenas com a garantia jurídico formal desses direitos e liberdades. O Estado de Direito determina sua proteção formalizada e institucionalizada na ordem jurídica e, principalmente, reclama a presença de mecanismos socioeconômicos dirigidos e planificados com a finalidade de atingir a concretização destes direitos. Esta é uma questão fundamental, pois ela indica o seguinte: não há dignidade humana se estes indivíduos não têm asseguradas as condições para se alimentar, para morar, para habitar decentemente, para lazer, para férias, entre outras condições que integram a pluralidade das riquezas humanas. Portanto, é necessário que, para existir um Estado de Direito, exista também uma economia que esteja voltada a atender aos segmentos mais carentes da sociedade, garantindo a eles um patamar de existência humana um pouco menos aviltada, uma vez que totalmente desaviltada, ou uma existência totalmente
humanizada se torna impossível no interior das relações sociais de exploração, sobretudo no quadro do capitalismo globalizado. Continuando com as reflexões de Evaldo, ele afirma o seguinte: o mais perfeito e seguro sustentáculo do Estado de Direito é a sociedade democrática. Ela possui a vitalidade capaz de mantê-lo e protegê-lo. Portanto, todos os momentos em que surge algum governante defendendo ditadura ou então fazendo apologia à ditadura militar, por exemplo, este governante ele está em contraposição à lógica do Estado de Direito, para não dizer que está desprezando o Estado de Direito, mesmo nos parâmetros democrático-burgueses em que este Estado de Direito se realiza ou busca se realizar. Nem toda sociedade é democrática, observa o autor. Sociedade democrática é aquela na qual ocorre real participação de todos os indivíduos nos mecanismos de controle das decisões, havendo, portanto, real participação deles nos rendimentos da produção. Participar dos rendimentos da produção envolve não só mecanismos de distribuição da renda, mas, sobretudo, níveis crescentes de coletivização das decisões, principalmente nas diversas formas de produção. Nem a industrialização são garantias suficientes para a existência de uma sociedade verdadeiramente democrática. Nem a tecnologia, nem a industrialização são garantias suficientes para a existência de uma sociedade verdadeiramente democrática. A construção da sociedade industrial não faz nascer, observa o autor, não faz nascer por si só a sociedade democrática. Criar uma sociedade do bem-estar, sem dar a todos participação efetiva no controle das decisões e também nos rendimentos da produção, consiste unicamente na adoção dos homens para transformá-los em consumidores obedientes e bem-humorados. Só a sociedade democrática, portanto, tem condições de proteger e de conservar o Estado de Direito. Mas não basta a afirmação de que a sociedade é democrática. Isto vai se expressar na medida em que princípios básicos de garantia das liberdades individuais e coletivas são exercitados, mas, além disto, que os indivíduos que pertencem a um determinado território, a uma determinada nação, sejam atendidos em suas necessidades mais básicas, de tal modo a não terem que viver, por exemplo, na mendicância ou catando latinha nas ruas, ou então percorrendo a cidade de madrugada para coletar o papelão jogado pelas lojas a fim de vender no dia seguinte no ferro velho. Somente quando estas condições mínimas são atingidas, mesmo dentro do parâmetro da sociedade burguesa, é que se pode dizer que uma sociedade ela está, pelo menos, se aproximando de ser uma sociedade democrática ou que pode se identificar com uma sociedade democrática. Lembrando que a discussão que o autor está fazendo está levando em consideração os parâmetros nos quais se nutre o pensamento liberal para pensar o que é uma sociedade democrática. Conclui o autor com a seguinte passagem: no caso brasileiro, a ausência da sociedade democrática vem permitindo a substituição do Estado de Direito
por qualquer inspiração momentânea da classe dirigente, através de um ímpeto antropofágico mais infeliz. Ou seja, as classes dirigentes rapidamente jogam para escanteio os direitos básicos, ou então a discussão sobre direitos humanos, sobre os direitos sociais, entre outros direitos necessários a serem discutidos, e assume um caráter fundamentalmente autoritário. É significativo observar que este texto do autor data de mais de 20 anos, mas que continua extremamente atual. Com estes elementos, se encerra a discussão deste capítulo 4. Espero que tenham gostado da discussão, que ela seja útil e que contribua, inclusive, para trazermos à tona a importância de se discutir a questão do Estado de Direito sem preconceitos, uma vez que, muitas vezes, por se considerar que o Estado de Direito é o Estado burguês, aqueles setores da chamada esquerda acabam negligenciando a importância desta discussão. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos que são importantes para o debate coletivo. Até uma próxima.